Todo cristão que quer ter uma vida abençoada e íntima com Deus sabe que necessita de oração. E existem coisas que nós fazemos durante a oração que são erradas. E nós precisamos deixar de fazer essas coisas hoje mesmo. E neste vídeo eu quero te mostrar 3 coisas que nós fazemos de errado na oração e precisamos deixar de fazer hoje mesmo. Se você está curioso para ver quais são essas 3 coisas, fica até o final do vídeo, pois eu vou te revelar essas coisas erradas que nós fazemos na oração e precisamos deixar de fazer hoje mesmo. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Sejam bem-vindos para mais um vídeo deste canal. E neste vídeo eu quero falar a respeito de 3 coisas que nós fazemos de errado na oração e precisamos parar de fazer isso hoje mesmo. E antes de começar o vídeo eu te peço, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, deixa o seu like e ativa o sininho de notificações também, que é muito importante para que você não perca mais nenhum vídeo, amém? Então vamos para o vídeo, em nome de Jesus. Primeira coisa que eu quero te falar neste vídeo que nós fazemos de errado na oração é orar se sentindo obrigado. Saiba que você não é obrigado, você não precisa se sentir obrigado a orar. Você, quando começa a orar se sentindo obrigado, a sua oração ela não é quebrantada, a sua oração ela não é tão sincera. Pois Deus ele não quer que a gente se sinta obrigado a orar. Deus ele quer que a gente ore porque a gente sabe que nós dependemos dele. Porque a gente sabe que nós precisamos orar para poder ser mais íntimo dele e crescer mais na graça, no conhecimento e se encher mais da presença dele. Então saiba disso, você não precisa se sentir obrigado a orar. Você deve orar reconhecendo que você necessita de Deus e necessita orar. Porque a Bíblia diz que Deus ele não resiste a um coração contrito e quebrantado. Então o que Deus quer de nós é isso, que a gente se quebrante, seja sincero e ore, porque a gente reconhece que nós precisamos dele e que nós precisamos orar também. Então, nunca devemos nos sentir obrigados a orar, mas sim sermos sinceros e quebrantados para que a nossa oração venha a ser sincera e quebrantada. Dessa oração o Senhor se agrada. E a segunda coisa que eu quero falar neste vídeo aqui também, que é muito importante, é não se preocupe com o tempo da oração. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer sim ter uma vida de oração, mas muitas vezes a gente pensa que ter uma vida de oração é orar 2, 3, 5 horas por dia. Mas no início a gente deve entender que a gente não vai conseguir tão rápido orar essa quantidade de tempo. E se conseguir, glória a Deus. Mas só que muitas vezes a gente faz errado o quê? A gente quer começar uma vida de oração e a gente já vai logo começar a orar além do limite que a gente consegue. Porque, por exemplo, a capacidade que a gente tem é de orar 10, 20 minutos, aí a gente quer orar 1 hora, 2 horas, aí acaba não conseguindo orar 1 hora ou 2 horas, aí o que que acontece? A gente fica desanimado, fica triste. Então Deus também ele não está preocupado com o tempo que você passa orando. Deus está preocupado se você está quebrantado, se você está arrependido, se você está sendo sincero na presença dele. Porque mais vale 20 minutos de oração sincera e quebrantada na presença do Senhor do que 2, 3 horas de oração de pessoas que vão querer se ensoberbecer, de pessoas que não se quebrantam, de pessoa que não reconhece as suas falhas. Então Deus está preocupado mais que você seja sincero e quebrantado na presença dele e não se preocupe com o tempo. Ore aquele tempo que você conseguir. Ore o tempo que estiver na sua capacidade, amém? E outra coisa que nós precisamos entender também que é muito importante, não é só aquela oração de joelho que Deus recebe, porque muitas pessoas pensam que Deus só recebe oração de joelho, mas isso não está dentro da Bíblia, irmão. Inclusive Jesus ele orou na cruz, então não existe isso, irmão. Oração não significa somente orar de joelhos. Oração é ter sua mente totalmente ligada com Deus o dia inteiro, né? Muitas vezes você está trabalhando e você está com a mente ligada em Deus. Muitas vezes você está andando na rua, está com a mente ligada em Deus. Isso também é estar com a sua mente falando com Deus. Isso também é oração. Inclusive a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Então se a gente dizer que Deus só vai receber a oração de joelhos, a gente está desconsiderando esse versículo. Porque orar sem cessar é orar constantemente, orar em todo o tempo. E nem todo tempo a gente vai estar de joelhos. Nem todo tempo a gente vai estar orando sem cessar de joelhos. Mas a gente pode sim estar com a nossa mente falando com Deus. Estar no nosso coração dizendo, Senhor, me guarda, me protege. Senhor, me livra de todo mal. Falar o tempo inteiro com Deus, irmão, no nosso coração, na nossa mente. Isso também é orar sem cessar. Então não pense que Deus só vai receber a sua oração se você orar de joelhos. Mas se você orar o tempo inteiro com a sua mente ligada em Deus, você orar em pé, orar deitado, Deus também vai receber a sua oração. Contanto que a sua oração ela seja sincera,
contrita e quebrantada. E também, se for por conta de alguma falha, que seja uma oração também de arrependimento. São essas orações que o Senhor vai receber. Deus não está preocupado com o tempo, Deus não está preocupado com o tempo que você passa orando, não está preocupado se você vai orar de joelhos ou não, mas é muito importante orar de joelhos, porque isso significa também reverência ao Senhor, isso também significa se humilhar na presença do Senhor. Deus também se agrada disso, mas não quer dizer que Deus só vai receber a oração de joelhos, entendeu? Então eu espero que através desse vídeo Deus ele tenha confortado o teu coração, Deus ele tenha te ajudado e tenha te feito entender, né? Espero que o Senhor ele tenha aberto a sua mente para que você entenda, né, como que Deus ele vai receber uma oração. Qual a oração que o Senhor realmente vai receber. Então, a partir de hoje, a gente precisa deixar de fazer essas coisas, né? Não digo deixar de orar, mas pensar que Deus ele só vai receber as nossas orações se a gente fizer isso e aquilo. Porque Deus, ele quer uma oração contrita, sincera e quebrantada na presença dele, amém? Então, este foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Antes de terminar o vídeo, eu te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo e deixa o seu like, que é muito importante, amém? Compartilha para uma ou duas pessoas que Deus colocar no teu coração e até o próximo vídeo. Um forte e grande abraço e fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Trust is without borders. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith